O Felipe Lucchesi, do jornal Alô Brasília, ele pergunta para o Leandro o seguinte: você acha que o seu personagem ele é subestimado pelos demais? Isso na trama, né? Mas no fim é um dos mais conscientes e responsáveis perante a chegada da vida adulta? E aí tem a Eduarda, do Lorena R7, que emenda mais ou menos por aí também. Que, se você se identifica com o personagem do Coelho, né? Como é que foi dar a vida para ele? Então, interessante, né, esse ponto de vista. Eu gostei de escutar essa. Mas é porque é legal mesmo, né? Ele lida bem com a. Porque, assim, o Coelho tem muito desse arquétipo. Claro que ele tem uma idade que não é daquele malandro carioca clássico lá né, malandro histórico, que a gente conhece mais. Mas, assim, ele por ser uma figura do subúrbio, uma figura que transita, que anda de skate, que passa por muitos lugares, eu acho que ele carrega esse lugar da malandragem carioca, que se você olha para ela sem um juízo de valor, sem um juízo moral, de que malandro não é uma coisa positiva, né? Na verdade, uma capacidade habilidosa de lidar com a vida, de enxergar para a vida. O Luiz Antônio Simas, que tem umas expressões ótimas, ele tem uma que ele fala de fresta. A vida é tão difícil e austera e complicada que você vai na fresta. E eu acho que é isso que faz o malandro carioca ter o jogo de cintura, né? Que tem a ver com passar na fresta, tem a ver com passar naquela rápida oportunidade em que está tudo contra você. Eu acho que nesse lugar se desenvolve algum tipo de sabedoria, sim, que ele passa para o amigo. Mesmo a gente olhando para ele como um cara que não deu muito certo, porque a gente olha pelos padrões burgueses, né? O que é dar Sim. certo? Qual é o cargo dele em qual empresa e qual é o vencimento que ele tem no final do mês? Né? Quanto é o imposto de renda dele? A gente ainda está a dar certo para a gente ainda é muito atrelado a essa noção de prosperidade, mesmo que já tenha uma doença, com uma úlcera, o cara é cheio de doença, mas ele deu certo, porque ele é CEO de uma empresa e ele recebe um salário obsceno, né? Tipo, a gente ainda tem muitos esses parâmetros. E talvez dar certo é você lidar bem com a vida cotidianamente, se sair bem. Aí não estou fazendo uma defesa de que o Coelho também é modelo para muita coisa, não, tá? Porque ele também é muito não modelo. Mas eu digo, É tem nessa complexo, né? malandragem, é claro, como muitas coisas, né? Difícil a gente se separar de uma forma maniqueísta, mas assim, nesse lugar, relapso, à toa, que ele fica ali fumando na pista de skate o dia inteiro, né? Você pensa, do que vive, né? Então, onde vem? O que ele Sim. faz? Mas que nesse lugar que também existe um desenvolvimento de inteligência, de forma de lidar com a vida, e disso que, né, que acho que é o ponto central, um jogo de cintura para poder. E aí a segunda parte da pergunta era Se no que você eu se me inspirei. identifica. Não, se você se identifica Me com identifico muito, ele. tem muitas coisas assim de novo nessa questão paradoxal, né? Eu certamente eu não me pareço muito com o Coelho, mas eu consigo ver quais são as Uhum. semelhanças para poder chegar nas diferenças, sabe? Eu tenho um monte de semelhança com o Coelho, tem muito mais diferença, mas eu acho que pelo trilho da semelhança você vai encontrando a diferença e vai exercitando no nosso trabalho de ator, porque também eu conheço muitas pessoas que essas diferenças que o Coelho tem para mim, eu conheço muita gente que tem para me alimentar, né? Eu vi que alguma pergunta que alguém passou tinha inspiração, eu não tenho uma inspiração diretamente, assim, eu não estou imitando um amigo específico que eu tenho lá no Meia, sabe? Uhum. Não, mas assim, existe um lugar de convívio que alguns amigos, e eu fui da UERJ, né, que é uma universidade que agrega a gente do Rio de Janeiro inteiro, então você realmente, e eu vim de Vitória, do Espírito Santo, então você chega ali, você tem uma experiência de as diferenças socioculturais do Rio de Janeiro completa. Então, assim, eu tenho muitas pessoas na minha vida próximas, né, ao longo dos meus 20 anos de Rio de Janeiro, que são ali mais parecidos com aquele que eu fui pegando. Mas eu não sei te dizer conscientemente assim, imitei o fulaninho. Eu não tenho esse lugar, não, mas tem um lugar de ir buscando, de ir encontrando na vida. O Felipe Lucchesi, do Alô Brasília, ele diz que o filme ele possui uma linguagem jovem que se aproxima muito do formato de série. Aí ele quer saber, Pedro, se a obra foi pensada para ser um longa-metragem mesmo ou um longa-metragem adaptável para outros meios também. Quem sabe uma série não vem por aí, seria legal. Adapta aí, Pedro. Mas, Pô, personagens ótimos. mas não, nunca foi pensado em ser série. Eu acho que essa coisa do filme ter uma linguagem parecida com série é um olhar subjetivo, porque tem filmes de diversos formatos, feitos de diversas formas. Acho que aqui no nosso caso, a gente escolheu esse formato
que mistura toda essa linguagem, porque ele fazia parte um pouco dessa miscelânea que é a vida do Samuca, que é um pouco Madureira, que é um pouco esse caos. Então não foi com esse pensamento de série, que possa vir a ser uma série e o filho do Samuca vai engravidar aos 17 anos. Isso poderia acontecer, mas eu acho que a história, eu sou fã de histórias que se terminam assim, apesar de fazer muita série. Eu gosto desse formato que dá um certo ponto final, apesar do nosso final ser relativamente aberto, né? A gente não fala, é assim, tem que ser assim e tal. Mas não, ele não foi pensado para ser uma série. Se virar, depende aí do público e da demanda que vier por aí. Então, eu tenho muito orgulho, assim, da parte que me cabe, da educação da Melina para o Samuca, que é fazer ele enxergar para isso e ele ter a responsabilidade dele também. Então, se virar uma série, eu acho que a gente vai ver um bom pai aí, diferente de muita gente que corre da responsa.